a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa tarde! Aqui quem vos fala é Agatha Máximo, ao lado de Drica Varini, que já dará seu parecer sobre um dia muito feliz na vida dela, que foi o dia de ontem, né? Por dois motivos esportivos, inclusive. Mas antes de mais nada, eu queria falar que quem tá feliz sou eu também, porque a gente ainda está tendo NBA, né? Estávamos num ponto preocupantíssimo de que a gente ficaria quase aí 10 dias sem NBA e não aconteceu. Então as coisas vão praticamente se emendar e não poderia estar mais feliz, porque eu também acertei meu palpite, né? Ontem eu falei, Boston vai vencer essa partida. Próximo jogo, não sei, a gente vai conversar muito sobre o que aconteceu ontem. Drica, dê seu depoimento, é seu momento de brilhar, uma felicidade completa, né? Boa tarde pra você, pra todo mundo, menos para os haters. Eu tô feliz, né? Eu tive um dia assim um pouquinho agitado, nervoso. Você acompanhou, estava segurando a minha mão de longe, mas segurando a minha mão na minha primeira epopeia ontem, né, com o Jack Futsal. Que puta que pariu. A Agatha Máximo, ela botou os olhos no Jack e o time foi para os pênaltis. É um negócio impressionante, né? Mas tudo bem, deu tudo certo, né? Com choros e... Eu gosto de pensar que eu dei sorte nos pênaltis, né, Drica? Pelo amor de Deus. Tudo bem. Sabe que amanhã tu já tem compromisso às 7 horas da noite, né? Mas deu tudo certo e aí depois veio o meu glorioso Boston Celtics, né, para forçar aí esse jogo 6, deixar o mundo assombrado com a possibilidade de fazer história. Não estou dizendo que vai fazer, mas ainda há chance, né? Afinal, temos um jogo 6 amanhã em Miami. A gente vai dissecar aqui, né, esse jogo, mas para resumir aí, eu acho que aquela fagulha, aquela chama que a gente tanto pedia no Celtics, né? Drica, eu chamo isso de tesão. O tesão do Boston Celtics em fazer história, em estar novamente nas finais da NBA, ele apareceu. Apareceu no jogo 4, apareceu nesse jogo 5 e o resultado foi que a gente viu o Boston Celtics, né? De fato, o Boston Celtics que a gente viu aí ao longo da temporada regular praticamente inteira, né? Altos e baixos, mas o time era isso que a gente viu ontem, né? Uma defesa sufocante, um time que movimenta bem a bola, que trabalha muito bem o passe extra, que faz a bola de 3 cair, né? Derrick White ontem absolutamente incrível, 5 de 7 na bola de 3. É isso que é o Boston Celtics, né? E a gente viu isso ontem e o resultado foi aí essa vitória para cima do Miami Heat, botando a pressão para cima de Miami agora, né? Foram 13 pontos aí de vantagem para o Celtics, 110-97, numa vantagem que chegou a ser de 24 pontos. Inclusive, o Miami Heat em nenhum momento esteve à frente do Celtics no placar, em absolutamente nenhum momento, nem quando a bola subiu, nada. O Celtics dominou a partida de cabo a rabo, como diz a minha mãe. E eu acho que muito por essa energia, sabe? Essa vontade de vencer, a energia do TD Garden, obviamente. O Tatum, inclusive, na entrevista coletiva pós-jogo, ele falou que a primeira bola, foi a primeira bola, assim, na primeira ação, que o Marcus Smart, ele já se joga no chão, assim, como a gente sabe que ele faz, né, rotineiramente, pra ficar com a bola. Aquilo ali foi, assim, meio que um clique, né, claro, o time já entrou ligado, o time entrou muito bem, mas é aquele clique de, é assim que a gente tem que jogar, né? Até porque a gente é vencer ou vencer, como o Mazzulla tinha falado até antes do jogo, ou é vencer ou é morrer, né? Não tem o que fazer. E o Celtics está assim, e a gente já falou, né, Agatha, no último episódio, que esse time ele joga quando ele tá desafiado, quando ele tá realmente aí à beira do precipício. Aconteceu no jogo 4, aconteceu no jogo 5.
Pode se repetir no jogo 6, por que não? Tem alguns fatores aí para Miami também, né, que complicaram esse jogo para Miami. Gabe Vincent fora, Kyle Lowry de maneira miserável nesse jogo, mas também muito mérito do que o Celtics colocou em quadra, né? Tudo começa com uma defesa muito boa, e a defesa do Celtics foi sufocante do começo ao fim, como a gente está acostumado a ver, e o resultado foi esse, 13 pontos de diferença no resultado final, 3-2 na série, e como diz meu amigo Camilo Pinheiro Machado, toda a pressão do planeta Terra está sobre Jimmy Butler e seus comparsas agora, né, Agatha? Pois é, Drica, ontem a gente, antes de ontem, né, a gente elucidou alguns pontos que foram cruciais para a vitória naquele primeiro jogo, né, na vitória em que o Celtics faz o 3-1, e existem alguns pontos também que foram cruciais para a vitória do 3-2, e muitos deles, obviamente, passam também por tudo aquilo que a gente já falou. Os pedidos de tempo do Mazzulla, né, também foram muito bem colocados nessa partida, e em diversos momentos o Heat esboçou uma reação, né, nada que chegasse perto de empate ou algo do tipo, mas o Mazzulla, mesmo assim, soube a hora de parar, né, a hora de frear essa reação. E um ponto que tem sido consistente e foi levado para esse jogo 5 foi a defesa, né? O jogo 5, Drica, o Heat ele teve 87 pontos em 81 posses. Muito baixo pro desempenho que o Heat estava fazendo, né? Como você mencionou, não teve Gabe Vincent em quadra, que estava com média de 18 pontos e 58% dos arremessos, né? E continuaram com isso. O jogo 5, para você ter uma noção, houve uma redução muito grande de 3 pontos do Heat. O Heat fez 23 tentativas de 3 pontos nessa partida e foi a quarta menor do time nessa temporada. Inclusive, e a menor desde antes do intervalo do All-Star. Outra coisa que aconteceu foi que os seus dois principais jogadores não jogaram tão bem, né? O Jimmy Butler ontem marcou 14 pontos em 5 de 10 arremessos, não foi bem de dentro do garrafão, e ontem ele fez apenas 3 jogadas de ISO, né? Tentou se separar ali, bater para dentro do Derrick White apenas 3 vezes. Ele tem uma média de 18 ISOs no jogo. É de fato a defesa do Boston Celtics agindo, especialmente a de Derrick White, mas a gente vai ter que separar um grande momento para falar desse homem, né? O Bam Adebayo também não conseguiu fazer muita coisa, ele marcou 16 pontos, 8 de 15 arremessos, e não conseguiu ser tão efetivo como fez nas outras partidas. O Jaylen Brown, ele nos primeiros 4 jogos acertou apenas 39%, né? Isso considerando também 3 de 25 dos 3 pontos. Ele não começou muito bem, né? Mas ele terminou o jogo com 21 pontos, 9 de 18, 50%, né? E 3 de 4 bolas de 3 nessa partida, para ajudar Jason Tatum, né? A gente sabe da capacidade do Brown, a gente até havia falado, né? Como ele costuma ser de certa forma mais consistente do que o Jason Tatum, mas de fato o Tatum virou a chavinha, né? Vamos falar de Derrick White, eu acho que vale a pena a gente puxar esse gancho agora, porque apesar, obviamente, de Jason Tatum ter jogado bem, 21 pontos, o Derrick White fez 24, terminou como cestinha, isso daí... Deixa eu até pegar essa estatística. Foi a primeira vez nessa temporada que o Celtics teve 4 jogadores acima de 20 pontos, né? Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum e Derrick White. Mas o White fez isso com 72% de field goal, 75% da linha de 3, e além de ter contribuído com 3 rebotes, uma assistência e 2 steals. Discorra sobre esse homem, Drica. Eu até falei 5 de 7, né? Eu não sei de onde eu tirei 5 de 7, gente. Enfim, foi 6 de 8 da linha de 3 pontos, né? 75%. Pra mim, foi o melhor jogador ontem. O Tatum fez o que fez, obviamente. O Marcus Smart também. O time coletivamente jogou muito bem, né, Agatha? E é isso que a gente quer ver no Celtics. É esse DNA do Celtics que a gente pediu, né? Os playoffs inteiros. Desde a série contra o Atlanta, Sixers e agora contra o Miami Heat. A gente sempre falou aqui
que esse time do Celtics, ele é muito coletivo, é muito consistente, tem os jogadores que desequilibram, obviamente, né, o Jason Tatum é o cara da franquia, o Jaylen Brown muito regular durante toda a temporada, e a gente tem outras peças que em alguns jogos costumam, né, sobressair, e pra mim foi o caso do Derrick White ontem, e a gente tava sentindo falta disso, né. Nos 3 primeiros jogos ninguém foi bem, absolutamente ninguém, nem Tatum, ninguém, né, tanto é que o Celtics foi completamente dominado pelo Miami Heat. Mas ontem Derrick White foi fantástico, né? Foram 24 pontos, 3 rebotes, 1 assistência, 2 steals e bolas importantes, né? Em momentos importantes. Você citou muito bem, inclusive, e que algo que me deixou chocada é a capacidade de o Joey Mazzulla ontem, né? Pedir timeout no tempo, assim, ó, de maneira irretocável. O Miami Heat botava 2, 3 bolas em sequência, ele parava. Então, foi fundamental. E assim como o Derrick White, né, metendo bolas assim fundamentais em momentos muito importantes em que o Miami, né, tentava esboçar algo, né, para melhorar. Então, o Derrick White defensivamente muito bem. É o cara que a gente se acostumou a ver. Ele é um dos principais bloqueadores, inclusive, da liga, né, o Derrick White, com essa tamanico aí dele. E defensivamente foi muito importante, deu opção de passe, opção de construção de jogada, né? Acho que eu comentei ontem, talvez na live do Live Basketball ou no meu Twitter, não sei, que o Celtics é isso, né? Defesa muito forte, o passe extra muito importante, e o Celtics rodou muito bem a bola, muito por conta de Derrick White conseguir se posicionar muito bem, fugir de uma marcação. Claro, o Miami Heat não estava bem, estava perdido, estava sentindo a pressão que o Celtics estava colocando sobre esse time, né, com uma defesa muito forte e com essa movimentação. Mas, né, somado a isso, a gente tem um jogador que estava numa noite fantástica, a bola de 3 caindo, a infiltração caindo, defensivamente muito bem, fazendo essa bola rodar em várias oportunidades, várias jogadas que terminaram com pontuação Celta. A gente viu esse time rodando a bola, encontrando o melhor jogador, melhor posicionado, apostando no passe extra, né? Sem aquela afobação que a gente via, que ocasionava num aproveitamento baixíssimo das bolas de 3, que é uma arma fundamental, e você inclusive citou isso, né, no último episódio, que a bola do 3, o Celtics precisa cair, né? E quando cai, vence. E foi o que aconteceu. Drica, os Celtics em jogos em que eles têm uma porcentagem de mais de 40%. Nas bolas de 3, essa temporada nos playoffs tem 38 vitórias e apenas 2 derrotas. E a porcentagem de aproveitamento foi de 41%, né, da linha dos 3 pontos. Então, assim, é aquele dia que tudo deu certo. Mas não é que tudo deu certo porque parece sorte, sabe? É o que a gente se acostumou a ver do Celtics. E é importante que um cara como o Derrick White também seja protagonista. É aquela coisa da confiança que vai voltando logo depois, um pouco antes desse jogo 5, tanto o Marcus Smart como o Jaylen Brown deram declarações, né? Aliás, no jogo 4, perdão. Não nos deixe ganhar um. Muita gente, né, encarou como uma provocação, o time não estava jogando bem, mas precisa disso, né? Precisa ter essa confiança, precisa também chamar essa responsabilidade. Ganhou um, ontem, depois do jogo, o Jaylen Brown falou de novo, né? Deixaram a gente ganhar 2, não deixem a gente ganhar 3. Então é importante porque o time vai ganhando confiança, e é importante que, além de Jason Tatum, a gente tenha outros jogadores que se sobressaiam, né? O Jaylen Brown tá devendo na série? Tá, se você for ver o que ele pode entregar, né? É a melhor temporada da carreira dele, mas ele terminou com 21 pontos ontem, a mesma pontuação do Jason Tatum. E olha que ele não tava bem no jogo. Então, assim, né? É aquela coisa em que todo mundo parece que se uniu de fato para dizer, caralho, a gente foi o segundo melhor time dessa conferência e a gente vai ser eliminado dessa maneira? Não, né? Então, assim, é um time que tá brigando. Agora a gente não pode acusar o Celtics de ser passivo nesses últimos 2 jogos, como ele foi nos 3 primeiros. É uma nova mentalidade, né? Dentro dessa série, obviamente, eu acho que dentro dos playoffs, né? O Celtics teve essa mentalidade durante a temporada inteira e era aquilo que a gente estava pedindo para acontecer e finalmente aconteceu. A questão é se foi tarde demais, né? O Celtics hoje se encontra numa posição de entrar para a estatística ou fazer história, ou fazer algo que ninguém jamais fez. E isso é, obviamente, um fator motivador,
né? Isso traz para o contexto, traz para a narrativa requintes aí especiais, né? Eu imagino que o time agora esteja muito mais focado no que precisa ser feito, mas do outro lado a gente também precisa entender que é muito difícil o Miami Heat ter 3 jogos seguidos jogando muito mal. Miami Heat que dificilmente perde em casa, né? Tomou esse último baque, mas imagino que não pretenda fazer isso novamente. É um time que vai jogar em Miami agora por esse jogo 6, após 2 derrotas, e deve vir com soluções para todos os problemas que foram apresentados nos últimos 2 jogos, né? A resiliência do Celtics precisa prevalecer, e eu acho que mais do que essa resiliência é a atitude, né? É a atitude de nós nos classificamos lá em cima, nós fomos líderes da temporada por muito tempo. Quem manda nesse jogo somos nós. A gente pode estar atrás no placar, mas eu vou ditar o jogo, eu vou ditar o que vai ser feito. E é uma atitude que o Celtics recobrou agora. Não estava tendo. Precisa voltar a ter e se manter, principalmente nesse próximo jogo. Inclusive, se estiver perdendo. É uma atitude que fez o Miami Heat chegar até aqui, né, Drica? O Miami Heat, por diversas vezes, né, contra o Bucks, por exemplo, naquela prorrogação, contra o próprio Celtics perdendo nos primeiros 2 jogos, é um time que tem essa atitude. Quem manda aqui é a gente. Eu posso estar perdendo de 25 pontos. A gente está jogando como se a gente estivesse ganhando de 30. E isso é muito importante para o Celtics, não ficar frustrado. É um time que se frustra muito rápido. As estrelas se frustram e aí o que acontece? Começam a parar de passar bola, parar de procurar um jogador livre. Era isso que estava acontecendo nos primeiros jogos. E aí foi isso que parou de acontecer. Então é preciso lidar melhor com esse sentimento de estar atrás no placar, especialmente em um jogo em que vale a vida, né? O Celtics fez 2 partidas incríveis, mas precisa estar preparado para uma resposta mais forte do Heat nesse jogo. Pode vencer com tranquilidade, pode vencer também com dificuldade, mas precisa ter essa resiliência, essa calma de acreditar até o final no plano de jogo, sem querer ser herói nenhum desses jogadores. Ontem, Derrick White fez a partida que fez, recebendo bola em passe, né? Movimentando bola. O Celtics fez isso desde o começo. E para finalizar, Drica, meus apontamentos, eu queria falar dos 5 roubos de bola de Marcus Smart, né? Marcus Smart terminou a partida com 58% de field goal, 66% da linha de 3, né? 23 pontos, o maior plus-minus dessa partida. Mas a gente tinha falado, vamos colocar aí 4 assistências do Smart, vai ter. Acabou que não teve. Quem foi o líder de assistências foi o Jason Tatum com 11. Mas o grande X da noite aí, o grande ponto da noite para Marcus Smart foi sua atuação defensiva. É o Celtics voltando a aparecer com o grande time que eu disse que seria campeão, né? Foram 16 turnovers forçados aí, né, pra Miami Heat. Você chamou a atenção aí pros números de steals, ele terminou com 5, o Miami Heat inteiro teve 6. Assim, né, não refletiu no número de assistências, mas é isso que você falou, né, como é importante o Marcus Smart para esse time, é essa energia, é essa coisa que às vezes até passa despercebido nas estatísticas, né, porque as pessoas não se atentam muito a isso, né, e que foge disso, não é só isso, né, é a partir de um roubo de bola dele que a coisa começa, que a recuperação começa, que o jogo começa a ser pensado. Então o Marcus Smart é muito importante, a cada bola que metia, né, chamava o time, chamava a torcida, é essa energia que o time precisa, é o que você falou, o time precisa ter essa energia, não pode se abater se porventura o Miami Heat começar a vencer, começar a abrir, né, alguma vantagem, e como você falou, obviamente que o Miami Heat vai corrigir os erros, né, a gente tá falando de Erik Spoelstra como técnico, um técnico fenomenal, o Gabe Vincent não jogou nesse último jogo, não sei qual vai ser, né, a condição dele pro próximo jogo, mas ainda assim o Celtics não é ele que vai mudar o rumo da partida se o Celtics souber defender como fez no jogo 4, o Gabe Vincent estava jogando, foi bem, ok,
mas o Celtics não deixou ele se sobressair a ponto de desequilibrar o jogo a favor de Miami. Então o Celtics tem que entrar com essa energia, a galera precisa estar muito focada, eu acho que isso era muito visível, né, Agatha, na galera gesticulando, nos movimentos corporais, nas expressões dos jogadores do Boston Celtics. O Jimmy Butler falou, né, na entrevista pós-jogo que vai fechar no jogo 6 em casa, e o Jaylen Brown, quando se despediu da entrevista, disse que eles vão... que alguma coisa tipo, vamos nos ver novamente no jogo 7. O Paul Pierce, né, que, como eu falei, fala mais que a boca, né? Ele disse que estará no TD Garden no jogo 7. Essas coisas são legais também, eu não acho que é desrespeito, sabe? É importante você chamar essa confiança, né? De você ter essa autoestima, porque isso precisa estar na quadra. Porque se o time entrar em quadra achando que não vai dar, daí que não vai dar mesmo, né? E do jogo, nos 3 primeiros jogos em que o Celtics, né, foi vencido e o Miami ganhou com muita autoridade, muita coisa começou a ser dita sobre o Celtics, né? De problema de vestiário, de que ninguém se gosta, de que, enfim, várias coisas que a gente sabe que 90% é boato e coisa pra ganhar, né? Ganhar clique, ganhar engajamento. Mas parece que esse time falou, vocês acham que a gente não é unido? Então peraí, sabe? E às vezes isso serve como combustível também. Então o Celtics tem que se agarrar em todo e qualquer detalhe que sirva como motivação para vencer esse jogo 6 e forçar um jogo 7 em casa. O Miami também vai se apegar a todo e qualquer detalhe. Agora é uma coisa muito aberta, né, Agatha? Eu acho que há a possibilidade das duas coisas acontecerem. Eu lembro que a gente falou, né, sobre isso lá no jogo 3, talvez, ou jogo 4. Se a gente acreditava que o Celtics fosse capaz de ter essa virada, eu disse que da maneira como estava jogando, a postura que estava encarando, eu não acreditava, e você disse que olhando o elenco, se fosse para apostar em alguém para virar, seria o Celtics se recobrasse esse tesão de jogar, e recobrou. Então assim, o time é bom, o elenco é melhor do que o elenco do Heat, mas aí vem esses outros, né, fatores que também entram em quadra, essa motivação, essa confiança, essa energia, que os dois times com certeza colocarão em quadra nesse sábado. É uma coisa muito aberta. Eu acho que essa série que não prometia nada nos 2, 3 primeiros jogos está nos entregando muita coisa, sabe? Eu acho que ficou legal. Melhor ainda se a gente tiver um jogo 7, né? É a minha torcida, é o que eu quero, né? É o que todo mundo quer. Eu acho que, apesar do 4-0 ali na conferência, eu acho que ter sido legal, ter sido interessante. O fã de basquete quer ver o máximo possível, né? Ver o jogo de xadrez que existe em uma série de 7 jogos, né? O que te faz vencer nos detalhes. Isso é o que o fã de basquete gosta. E pra gente, quanto mais jogos tiverem, melhor. Eu espero demais que a final tenha também 7 jogos, né? Que a gente consiga aproveitar as finais da NBA o máximo possível. Vou ter que falar de novo que a NBA House tá aí, né? Semana que vem, a este horário, já estaremos juntas, Adriane. Gravaremos aí um podcast juntas, em loco, né? Será Você já vai grande ter momento. dormido 2 noites comigo, querida. Pois é, já terá acontecido o primeiro jogo da final. Exato, é verdade. A ver se será com o Celtics. Então, assim, está tudo muito perto já, né? O derradeiro momento está aí. Então, a minha torcida é para que a gente aproveite ao máximo, independente de quem for vencer. Mas é aquilo, né? Geralmente, o que a gente vê é o time que abre 3-0 sendo o líder, né? O mandante, especialmente. Então, o Celtics está numa posição muito especial de que se vence amanhã, decide em casa. O jogo que decide tudo é em casa. E faz muita diferença para o Boston jogar no Garden e não jogar em Miami também, né? São duas variáveis importantes. Não jogar em Miami é muito importante e jogar em casa faz toda a diferença. Então o Celtics tem, diante, obviamente, de todas as estatísticas, uma grande possibilidade de quebrar isso, de ser o primeiro time a vencer isso. Mas primeiro precisa passar pelo Miami em Miami. E essa vai ser, talvez, a lição de casa mais difícil, né? Talvez seja mais difícil o jogo 6 do que o jogo 7. A ver, Drica, a ver. Você tem algo a dizer para os fãs celtas que estão malucos? Eu tenho só que desejar que todos permaneçam vivos. É isso, assim, né? Esse time, ele testa muito o coração da gente, né? Porra, não precisava disso, entendeu? Não precisava disso. O time é bom, não era pra estar nessa situação.
Mas é bacana, porque como eu falei no outro episódio, né? Miami fez por merecer estar aqui. Classificou em oitavo, ok, suou sangue para estar nos playoffs, mas quando chegou, fez por merecer todas as vitórias que teve. E agora, como você falou, é um jogo de xadrez, é quem conseguir fazer esse ajuste, é quem entrar com energia e com postura de que vai vencer. Esperamos que seja o Boston Celtics, do fundo do meu coração, para eu chegar aí felizona, entendeu? Porque aí eu posso chegar aí com o meu time finalista, olha que beleza. Mas esses playoffs estão nos entregando muita coisa, né? Enquanto isso, o Nikola Jokic tá lá, sentado, sem saber onde é que foi parar o troféu de MVP da final do Oeste dele, provavelmente, comendo a comidinha e assistindo todo mundo se degladiar, né, Agatha? É isso, Drica. E eu estarei fazendo o mesmo. Hoje não tem a NBA, mas amanhã, último recado aí antes de ir embora, amanhã começam as finais do NBB, né? Importante sempre relembrar. Inclusive, estarei ao vivo com o Ninja na Twitch. Faremos esse jogo na Twitch ao vivo, com imagens. Não percam, 3 horas da tarde. Além, assim, se você não aguenta mais ouvir a minha voz e não aguenta mais ouvir a voz do Ninja, que eu acho um pecado capital, tá? Que além de assistir o jogo, você sai revigorado, você sai com vontade de viver após 2 horas ouvindo o Ninja falar. Também vai passar no aplicativo da NBA, no YouTube, na Cultura, na ESPN e no Sport TV. Então a gente tem o primeiro jogo amanhã, dia 27, às 3 horas da tarde. O segundo jogo no dia 31, às 8 horas da noite. E o terceiro jogo no dia 3/6, às 3 horas da tarde também. E aí, os outros são diante da necessidade, né? Mediante necessidade. Mas os 3 primeiros jogos já estão definidos. O primeiro jogo acontece em São Paulo. É isso, Drica. Então é isso. Continuem todos vivos aí, torcedores celtas. Amanhã, do sábado, 27, 9h30 da noite, saberemos se teremos aí jogo 7 ou não nessa série final do leste. E a gente volta na segunda-feira, ou para falar de um possível jogo 7, ou para já projetar a final da NBA. É isso, cuidem-se, bom final de semana. Adeus.